Olá pessoal, hoje nós vamos estar meditando na parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Nós queremos estudar essa parábola juntos. Não vai ser um estudo exaustivo, nós vamos pegar os pontos principais dessa parábola para que nós possamos assim aplicar esses pontos na nossa vida de oração e na nossa caminhada com Deus. Eu creio que você pode também em casa ler a parábola e creio que o Espírito Santo vai revelar para vocês muitas coisas. A parábola se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, versículo de número 9 ao 14. Vamos ler então a narrativa bíblica. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós temos aqui a história de 2 homens que estão em lados opostos da sociedade, em lados opostos de um mesmo polo, podemos assim dizer. Nós temos o fariseu, que era membro de uma das seitas mais radical dentro do judaísmo, e temos um cobrador de impostos, ou um republicano, que era uma das pessoas mais odiadas, talvez, dentro do contexto da realidade judeu daquele tempo. Ele era cobrador de impostos, por isso ele cobrava impostos dos judeus em favor de Roma. Talvez não, o cobrador de impostos não seja uma profissão tão privilegiada nesse sentido, né, no nosso tempo atual. É uma brincadeirazinha. Mas veja bem, o que nós vemos aqui é uma lição muito interessante que Jesus procura dar à multidão que o seguia, inclusive os discípulos naquele tempo. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos tem por objetivo em mostrar a realidade de 2 pessoas, né? E ao mesmo tempo mostrar a atitude de um, que era uma atitude de arrogância, de autojustificação, e de outro, que era uma atitude de humildade e de confiança em Deus. O fariseu começa a sua oração, os 2 sobem ao templo, e o fariseu começa a sua oração dizendo que graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, não sou injusto e ainda por cima não sou como esse cobrador de impostos. Nós vemos dentro da oração, desde o começo, a atitude do fariseu, uma atitude de arrogância, de orgulho, de autojustificação e, sobretudo, também uma atitude de preconceito. Eu não sou como aquele ali, eu sou bem melhor que ele. Ele é um cobrador de imposto, portanto, não vale nada na nossa sociedade. Ele se achava acima de todos os seres humanos. Não tinha a habilidade de ver o seu próximo como igual,
como aquele que foi criado segundo a imagem de Deus. Veja bem, nós às vezes, nas nossas orações ou na nossa vida de oração, não precisa ser necessariamente em uma oração específica, mas na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com Deus, nós não estamos bem longe do fariseu. Graças te dou, Senhor, porque eu sou crente em Cristo Jesus, eu não sou um ladrão, eu não sou um adúltero, eu não sou como os demais homens, eu sou justo diante de ti. Nada tenho na minha vida, nada que abone a minha conduta. E assim, às vezes, vivemos a nossa vida. Esquecemos que todos nós precisamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Às vezes nós olhamos com desprezo para aqueles que não comungam a mesma fé e dizemos que somos melhores que eles. Mas será? O foco do fariseu, interessante, não está no seu relacionamento com Deus, mas o foco do fariseu está sobre si próprio. Ele vai diante de Deus não como aquele que necessita da sua justificação, da sua misericórdia e da sua graça. Mas ele vai diante de Deus querendo mostrar para Deus qual é o seu valor e que, na verdade, o seu valor é melhor e maior comparado com o das outras pessoas. Às vezes nós vivemos a nossa vida cristã, a nossa jornada com Deus assim. Parece que Deus está nos cobrando um relatório de bondade de nós todos os dias. Ou até mesmo nós enxergamos a Deus como aquele professor da sala de aula, não é? Que vem nos observando o ano todo para ver se no final do ano ele irá nos aprovar ou nos reprovar. É justo vivermos a vida assim, uma vida completamente focada em nós mesmos e procurando mostrar para Deus o quanto valor nós temos. Jejuo 2 vezes por dia, dou meu dízimo constantemente, em busca da sua autojustificação pelas obras que ele fazia. Assim pensava o fariseu. Olha, eu sou melhor do que os outros, do que as outras denominações. Eu sou um homem bom, eu dou esmolas, eu ajudo instituições filantrópicas. Como se isso fosse suficiente para nos justificar diante de Deus. Efésios 2:8 diz que nós somos justificados pela fé em Cristo e não pelas nossas obras. Eu não sou como os outros, Senhor. Interessante como estamos sempre nos medindo com as outras pessoas. Esquecemos que quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós nos apresentamos primeiramente como indivíduos e não como um coletivo. É como indivíduo que daremos conta diante de Deus naquele grande dia de tudo aquilo que fizemos. Não sou como os outros, Senhor. Não sou como os outros pastores, não sou como as outras denominações, não sou como os outros ministérios. Eu sou melhor que todos eles. E é por isso que eu sei que o Senhor me ouvirá. E por aí vai. A autojustificação, o preconceito, a autojustificação e o preconceito marcam a oração do fariseu. Mas em contraste, nós temos a oração do cobrador de impostos. Talvez um homem marcado pelo paradigma que o acompanhava, pelo estigma, que o acompanhava, não é? Sendo rejeitado por todos, sendo humilhado por todos,
pelo fato de ser um cobrador de impostos. E talvez é isso que leva ao cobrador de impostos a se humilhar diante de Deus. Quando o mundo e toda a sociedade nos rejeita e nos humilha e nos negligencia, nós podemos então focarmos não em nós mesmos, mas no Deus que nos recebe de braços abertos. Em contraste, o cobrador de impostos, reconhecendo a presença aonde ele se encontrava, na presença do Deus, humildemente suplica ao seu Senhor e a Deus que tenha misericórdia dele, porque ele precisava da graça de Deus. Sobretudo, ele era pecador, e como pecador não teria nada que ele pudesse fazer para ser salvo. Ele dependia completamente da graça de Deus. Ele sabia que diante da presença do seu Criador, que o conhecia muito bem, olhe bem, queridos, Deus nos conhece muito bem. O cobrador de impostos foi íntegro diante de Deus. Ele não procurou esconder os seus erros, os seus pecados e as suas falhas, como fez o fariseu, porque ele sabia muito bem que Deus o conhecia. Ele foi um homem íntegro. E Moody já dizia que integridade é tudo aquilo que o homem é quando está sozinho. O que Moody queria dizer? Que integridade é quando você está sozinho no seu quarto e ninguém lhe vê, onde quer que seja, e você continua sendo a mesma pessoa. Você não coloca máscaras. O fariseu colocou a máscara da autojustificação, mas o cobrador de impostos, ao contrário, decidiu se apresentar diante de Deus assim como ele era, pecador e necessitado da ajuda, da graça e da misericórdia de Deus. E foi assim que Deus o encontrou. Jesus dá claramente o seu veredito. Mas eu gostaria de lembrar também que em Tiago 4,6 diz bem claro que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O veredito de Jesus finaliza essa narrativa bíblica e essa parábola. Jesus, em seus ensinos, sempre mostrou aos discípulos que eles devem ser humildes e amar ao próximo. Preconceito não tem lugar dentro do nosso andar com Deus. Nós devemos ser um povo inclusivo, que reconhece que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Cristo sempre nos mostrou que nós devemos andar em humildade, amar o próximo e não confiarmos na nossa própria justiça. Esse é o conteúdo principal dessa parábola. É a confiança do crente, do pecador em Deus e não em si próprio. A capacidade que o crente, o homem, deve ter de confiar em Deus e na sua graça, sabendo que não há nada que ele possa fazer para ser salvo. Mateus 23:12 diz que o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. O publicano, o cobrador de impostos, retornou para sua casa, para sua família, como homem justificado e perdoado, porque confiou no Senhor e se humilhou diante da sua presença. Ele, diferentemente do fariseu, reconheceu que ele não sabia
de tudo, que o seu conhecimento era limitado e que a única coisa que ele entendia ser real na vida dele era que ele era um pecador necessitando da graça e do amor de Cristo. Ele sabia que ele não seria capaz de fazer nada, como disse, para ser salvo, ao não ser crer. Diferentemente do fariseu, seus olhos estavam fitos em Cristo. E de Cristo Jesus, ele esperava o perdão e a remissão dos seus pecados. De Cristo Jesus ou de Deus. Sabia que a sua justiça só poderia vir dele. Que nós tomemos como exemplo a atitude do cobrador de impostos diante de Deus, batendo o seu peito, chorando e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Que nós possamos estar rogando ao Senhor pelos nossos pecados. Que nossos olhos, enquanto nós oramos e andamos com Ele, estejam fitos, não em nós mesmos, mas fitos em Deus. Poderia estar fitos em nós mesmos quando nós reconhecemos que nós precisamos dele como o único Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. É simplesmente um resumo rápido da parábola do fariseu e do cobrador de impostos. E nós esperamos fazer um comentário de outras parábolas no futuro para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, ok? E tenham um dia abençoado. Tchau.